Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Amanda Gonçalves, de Biologia, e o tema da nossa aula é Reino Plante, Angiospermas. Então vamos aos objetivos da aula. Conhecer o grupo de plantas mais diverso, as angiospermas, e entender a reprodução das angiospermas. Então eu trago aqui para vocês um pedacinho de uma música gravada por Vinícius de Moraes, o Girassol, onde ele diz: sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel, roda, 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 rodador. Vai rodando dando mel, vai rodando dando flor. Então, qual será que foi a característica, a novidade evolutiva que surgiu neste grupo? Pensem lá um pouquinho. São as flores. Umas mais vistosas, outras mais discretas, umas grandes, outras são pequenas. E qual seria a função dessa flor? Então, para a gente poder responder essa pergunta, vamos ver essa notícia primeiro. Porque além das cores das flores, também temos os aromas que são muito importantes na natureza. Então, nessa reportagem, ela diz como são feitos os perfumes. Então, esses aromas dessas plantas, elas são muito valiosos, tanto para nós, seres humanos, como para os animais. Então, os perfumes, eles surgiram em 3.000 anos antes de Cristo. Naquela época, os egípcios, eles usavam fumaças aromáticas durante as orações. Então, vem daí a origem da palavra. Per significa através e fum significa fumaça. Hoje, uma fragrância ela é feita misturando de 30 a 300 ingredientes e muitos deles são utilizados as plantas. Por exemplo, a rosa tem mais de 20 cheiros diferentes e uma paleta de um perfumista tem mais de 2,5 mil ingredientes, imaginem só. E os perfumes, normalmente, eles têm 3 notas, que é chamada nota de saída, nota de coração e nota de fundo. Uma é mais volátil, uma fica na pele, a outra é aquela que vai dar o cheiro característico ao perfume, tá? Então, aqui nós temos nessa imagem como é feito o processo de produção dos perfumes, porém, na natureza, esse aroma também é muito importante, pois ele acaba atraindo polinizadores com pouco estímulo visual, como por exemplo os morcegos, as mariposas, e esse aroma forte é muito importante principalmente à noite, certo? Para que eles possam encontrar a flor. No reino das plantas, nós temos então um cladograma onde demonstram as novidades evolutivas, as características que surgiram neste grupo. Aqui então chama atenção para as flores e frutos, que é a última novidade evolutiva que deu origem ao grupo das angiospermas. Agora sim, qual é a função das flores? Produção de sementes para a formação de novas plantas, garantindo a sobrevivência dessas espécies. E os frutos, eles contribuem para o desenvolvimento, a proteção da semente, tá? Agora vamos de exercício. Número 1. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Explique o que iria acontecer nessa situação. Vamos lá?
Então, nesse exercício, vocês deveriam explicar o que iria acontecer se a gente se livrasse de todos os insetos. Nós teríamos grandes problemas como a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para a polinização e isso afetaria a reprodução delas. Então, os insetos são importantes neste processo. Vale ressaltar aqui também, quando estávamos falando dos aromas das plantas, a poluição é um fator que acaba prejudicando, certo? Esses animais de encontrar as plantas. Alguns insetos, eles estão desenvolvendo algumas adaptações para perceber esse cheiro das plantas, tá? Mas isso é um fator que está prejudicando. Características desse grupo. Então, ela é considerada uma planta completa. O que é isso? Ela possui raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. São plantas vasculares, estão lembrados desde as pteridófitas, essa é uma característica que existe, e independência da água para a reprodução. Então, elas também não dependem da água para a reprodução, assim como as gimnospermas. O que significa angiospermas? Então, do grego, angen significa urna e esperma significa semente. Então, o embrião ele é recoberto por um fruto que vai garantir proteção, né? Nutrição também, quando essa semente começar a germinação, certo? O que favoreceu a grande diversidade de espécies? Porque esse grupo ele possui um número muito grande de espécies diferentes e alguns fatores contribuíram para isso. Porque eles fazem uma relação mutualística com os animais dispersores, como no caso, por exemplo, as aves, alguns mamíferos, que se alimentam desses frutos, dessas sementes e acabam liberando as sementes em locais distantes da planta original, seja através da semente ou através das suas fezes. Então, eles acabam consumindo a semente, através das fezes liberam e isso forma então uma nova planta. Ou os polinizadores, como no caso as abelhas aqui, que levam o pólen de uma flor a outra. As flores e os frutos, juntamente com esses animais, fazem então uma relação mutualística, onde ambos possuem benefício. Vamos de exercício então. No número 2, diz: no processo evolutivo das angiospermas, ocorreram vários eventos relacionados à reprodução, que às vezes dependem de outros organismos para acontecer. Escreva quais foram esses eventos e que tipo de relação ocorre. Vamos lá?
Então, conseguiram resolver? Neste exercício, nós temos que escrever quais foram os eventos que ocorreram no processo evolutivo e que tipo de relação acontece. Então, por conta do surgimento das flores e os frutos, ocorre a interação entre as plantas, os polinizadores e os dispersores de sementes. E, em sua maioria, essa relação é mutualística, certo? Então, essa é uma sugestão de resposta. Vamos entender agora um pouquinho sobre o ciclo de vida deste grupo, como funciona a reprodução. Então, iniciamos aqui a partir dessa flor, onde nós temos essa estrutura em verde, que é a parte feminina, tá? Onde nós vamos ter ali o pistilo, toda essa estrutura. Aqui dentro nós temos o ovário, que vai dar origem ao óvulo, tá? E essa partezinha aqui em laranja, nós temos o estame, que é responsável pela produção dos grãos de pólen, a parte masculina da planta. Tá? Então, essa planta aqui ela é hermafrodita, ela possui tanto a parte feminina quanto masculina. Então, os estames, que são a parte masculina, libera, certo, esses grãos de pólen, vão entrar dentro, tá, dessa estrutura aqui do pistilo, acaba encontrando lá dentro quem? O óvulo. Ocorre, então, a fecundação, aqui nós temos a formação do zigoto. Sucessivas mitoses começam a acontecer nesse processo, dando origem então ao embrião, ao endosperma e ao envoltório da semente. Então aqui está formando a sementinha, certo? Em desenvolvimento após a fecundação. Esse fruto então começa a se desenvolver em volta, ó, dando origem então aqui, depois da semente, o fruto. Essa semente então, quando esse fruto cai lá da árvore no solo, a semente então começa a germinar, dando origem a um esporófito novamente. A classificação desse grupo se dá em dois, né? A classificação do grupo das angiospermas em dois grupos menores, que nós chamamos de monocotiledôneas e as dicotiledôneas, certo? Dentro deste grupo, monocotiledôneas, nós temos a presença de um cotilédone, como vocês podem perceber. Então, ele dá origem apenas a uma folhinha no processo de fecundação. As flores apresentam seus elementos em 3 ou múltiplos de 3, no caso trímera. Então, por exemplo, vão ter 3 pétalas ou 6, tá? Exemplos, então, dessas monocotiledôneas: o arroz, a cebola, o bambu, cana-de-açúcar, milho e as palmeiras. Já nas dicotiledôneas, nós temos então a presença de 2 cotilédones, como vocês podem ver nessa imagem. Então aqui ocorre o surgimento de 2 folhas embrionárias no processo, certo? As flores, elas apresentam seus elementos em dímeras, 4 tetrâmeras ou pentâmeras. Então aqui, como vocês podem ver, o número de pétalas vai ser diferente das monocotiledôneas. Não só em relação às pétalas tem essa diferença, tá? Nos dois grupos. Tem a presença das raízes, então existem diferenças de raiz fasciculada, raiz pivotante, tem diferenças em relação às folhas, tá? As nervuras. Então existem outras diferenças, dá para vocês pesquisarem depois, mas aqui a gente vai falar mais especificamente das flores. Exemplos, então, nós temos o eucalipto, a rosa, a maçã, o feijão, algodão, cactos e o tomate. E agora vocês devem estar pensando, né? E eu com isso, por que eu devo estudar este reino, o reino das angiospermas, né? Você pode então explicar para os seus amigos e familiares sobre a importância dos insetos para as angiospermas. Os insetos, eles são seres polinizadores que vão contribuir para o processo de dispersão dessas espécies, de reprodução, certo? E entender que a poluição afeta os aromas das plantas. Então, no caso, o que acontece? A poluição, ela vai prejudicar a liberação desses elementos gasosos, né, que são mais voláteis. E isso acaba prejudicando, então, aqueles animais que precisam fazer a polinização, principalmente à noite, né, eles normalmente têm pouco estímulo visual, e a poluição acaba afetando. Vários estudos já estão sendo feitos nessa área e eles estão percebendo que os insetos, eles estão se adaptando a essa variação, certo? Porém, leva um tempo.
E nisso acontece o quê? A diminuição do número de espécies dessas plantas, a reprodução já não acontece como deveria e isso acaba prejudicando todo o ecossistema. Que nós devemos saber que existe uma certa ligação, né? São relações que acontecem com os seres vivos e com as plantas, certo? Nessa aula, então, nós vimos as características das angiospermas, nós vimos que ela é um grupo que possui flores, que possui frutos, certo? E essas características, elas acabam contribuindo para o sucesso evolutivo, por conta da grande diversidade existente neste grupo. O ciclo de vida das angiospermas, nós vimos o quê? Que nós temos plantas que são hermafroditas, possuem tanto os gametas masculinos quanto gametas femininos, que vão contribuir para esse processo. Então, às vezes, as plantas elas não encontram polinizadores específicos e elas realizam a autofecundação. O que é isso? Então, a própria flor, né, realiza, a partir ali dos grãos de pólen, caem dentro do ovário e faz a fecundação, certo? Vimos com relação à classificação desse grupo, que é dividido em dois, em monocotiledones e dicotiledones, e determinadas características vão separar esse grupo, como a presença do número de pétalas, com relação à raiz, às folhas, as nervuras das folhas. E vimos também alguns exemplares, né? A presença dos frutos vão contribuir para a garantia dessa espécie, certo? Deste grupo. Então, nesta aula nós falamos um pouco sobre o reino Plantae, o grupo dos angiospermas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!